Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e dessa vez tem que falar para ver se acorda, lanterna da edição 2016 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi derrotado nesse domingo pelo Grêmio por 2-0 em Porto Alegre. Nós vamos repercutir, claro, a derrota do Cruzeiro, esse momento difícil na temporada onde o Cruzeiro chega à lanterna do Brasileirão, projetar Cruzeiro e Ponte Preta, falar sobre a janela, abriram a janela e os reforços não chegaram, pelo menos até agora. A pressão tende a aumentar, o Cruzeiro precisa dar uma resposta e a gente vai conversar sobre isso e muito mais, né? Você vai participar com a gente, ajudando a gente a fazer o programa pelo Twitter, utilizando a hashtag Rádio GDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa. Hashtag Rádio GDG, vai aparecer aqui pra gente o seu recado. Você interage e ajuda a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. O Armando Grossi já tá aqui dizendo que é triste ver o Cruzeiro literalmente no fundo do poço. É lastimável ver diretoria e conselheiros coniventes com essa situação. O Gregory Vilhena dizendo que todo mundo sabe que o problema do Cruzeiro é o Gilvan e ninguém faz nada, aceita para não perder a treta no clube. Os ataques, né, da torcida e as críticas voltadas cada vez mais para a diretoria. Tem questionamentos ao Paulo Bento, questionamentos aos jogadores. O momento é delicado e a gente vai hoje conversar, tentar entender um pouco esse processo e explicar. Você participa com a gente então pelo Twitter, como eu acabei de frisar, ou pelo Facebook. Aí o caminho é um pouco diferente. Você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados, né? Você vai achar aí, né, na sua páginazinha no Facebook, quando você clicar em facebook.com/Guerreiro dos Gramados, acessar facebook.com/Guerreiro dos Gramados, o post do programa de hoje, anunciando aí a rádio, né, a participação do Charles aqui com a gente hoje, o Matheus também nos comentários. Abraço a Maria Helena Riso, ao Bruno Ferreira, o pessoal já se movimentando aqui via Facebook também. Um outro mecanismo de participação importante são as enquetes que a gente faz via Twitter. Você acessa pela busca do Twitter com hashtag EnqueteGDG. Primeira pergunta: qual nota você dá para a atuação do time contra o Grêmio? Até aqui 80% dando nota 0, 16% nota 4, 3% dando nota 10, aí o pessoal aí, as outras torcidas, né, e o pessoal na ironia também, e 1% hoje ficou para o nota 7. A segunda pergunta: o time evoluiu em relação ao jogo contra o Flamengo? Para 72% não, o time regrediu, para 22% manteve, 4% evoluiu pouco, 2% evoluiu muito. Terceira pergunta: Paulo tem culpa na partida de ontem no momento atual? Para a maioria até aqui, 47% sim, pouca culpa, 43% dizendo não, nenhuma culpa, 7% muita culpa, 3% que ele é totalmente culpado. Quarta pergunta: você acha que a diretoria irá contratar algum bom nome? A maioria, 40% dizendo que não e não se iludiu. 37% dizendo que não, mas que acha que sim, só 23% dizendo que ainda acha que chega um grande nome no Cruzeiro agora para a temporada. Quinta pergunta: com o Gilvan barrando as contratações, se você fosse Bruno Vicentinho, Thiago Escuro, 65% sairia culpando o Gilvan, 18% continuaria tentando, 10% sairia quieto, 7% não sabe. Participa com a gente, deixa a sua participação via enquete também. Abraço à produção, direção e edição do programa, a cargo do Paulo Costa e do Sidney Júnior. E já vou passar a bola para o Charles Faria, nosso convidado de hoje, ex-membro do Guerreiro dos Gramados, sempre aqui participando com a gente também, né, nas redes sociais, interagindo com a gente. Faz falta, viu, Charles? Mas a gente quer te ouvir hoje também, conversando sobre Cruzeiro e Grêmio no primeiro momento. Como explicar uma atuação tão ruim do Cruzeiro lá em Porto Alegre, Charles? Boa noite. Boa noite, João Henrique. Boa noite, Matheus. Salve, salve, China Azul. É um prazer imenso estar falando com vocês aqui através da Rádio Guerreiro dos Gramados, feita de torcedor para torcedor. E assim, Nação Celeste, eu nunca vi
eu nunca vi nesses últimos 25, na história recente do Cruzeiro, momentos tão nebulosos e incertos do time celeste, do maior clube de Minas. É um momento que não condiz com a nossa gloriosa história. Nem nos momentos mais difíceis eu lembro de ver também o torcedor celeste tão desanimado. E tudo isso somado às péssimas, eu nem falo só do jogo de ontem, as péssimas atuações contra São Paulo, Flamengo e Grêmio, minaram muito o torcedor celeste. A gente vê no semblante dos nossos amigos, a gente vê que a galera está desanimada. E isso é reflexo único, exclusivo de decisões tomadas, decisões erradas tomadas nos últimos 2 anos. Eu vejo com péssimo olhar todas as atitudes que a nossa diretoria vem tomando, e isso acaba refletindo em campo. Aquele jogo horroroso, aquele amontoado de jogadores, aqueles jogadores sem vontade que a gente viu ontem em campo, fruto dessa má administração que o Cruzeiro tem nos últimos 2 anos. E assim, não tem muito o que se falar do jogo de ontem. O que você vai comentar de um jogo onde em 90 minutos um time não conseguiu mandar uma bola em direção ao gol? O goleiro do Grêmio saiu com a camisa limpa, não precisa nem passar na lavadora não, pode usar já no próximo jogo, tranquilo, de boa, porque não fez nenhuma defesa, não precisou sair uma bola, nada, nenhuma bola em direção ao gol. E se a gente pensar mais um pouquinho, já é o segundo jogo, são 180 minutos, porque no jogo contra o Flamengo também, nada, nem um chute a gol. É complicado, é muita inoperância, é muita falta de qualidade em todos os setores. Assim, eu vejo, como diz, com péssimos olhos o Cruzeiro, essa versão, esse arremendo de jogadores que estão aí representando o Padrão Azul. E a gente pondera sempre, né, a questão da necessidade dos reforços. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando disso mais uma vez. A janela abriu e até aqui nenhum anúncio, né, a janela aberta hoje, mas ainda nenhum anúncio. Vários clubes já tinham apresentado jogadores em outros contextos, hoje trabalham para fazer os registros, e o Cruzeiro segue aí se movimentando com atraso no mercado, nomes especulados como o do Rafael Sobis, o nome do Nilmar, o nome do Douglas, que parece que agora opta por permanecer na Espanha. Enfim, o Cruzeiro segue aí buscando nomes, mas até aqui ninguém chegando, e a gente tem o quadro de uma derrota para o Grêmio contundente. O Cruzeiro não acertou o gol da equipe gaúcha nenhuma vez. A fala do Charles é perfeita de lembrar disso. Mesmo no pênalti do Arrascaeta, o Cruzeiro teve uma penalidade no segundo tempo, já estava 2-0, o Arrascaeta mandou a bola para fora. Então o Cruzeiro passou uma partida em que o Grêmio não se viu ameaçado em momento algum, e onde o Grêmio teve tranquilidade para conquistar a vitória. A gente ficava na expectativa de um Cruzeiro atuando bem fora de casa, por ter facilidade de ser reativo, mas o Grêmio é uma equipe que recompõe muito rápido, que deu pouco espaço, e aí sem criatividade e com a dupla de ataque formada por Rafael Silva e Riascos, o Cruzeiro não ofereceu nenhum risco, né, a defesa gremista, né, mesmo o Grêmio perdendo jogadores lesionados, o Grêmio tendo que fazer substituições em função disso, e a gente teve mesmo assim um Cruzeiro frágil na criação de jogadas, né? O Wallace e o Jeromel deixaram a parte da dupla de zaga do Grêmio, deixou a partida lesionada, e o Cruzeiro não conseguiu ainda causar perigo ao gol gaúcho. Eu vou passar a bola agora para o Matheus Rodrigues, meu parceiro aqui também de Guerreiro dos Gramados. Seria um prazer te ouvir, Matheus, e também, claro, debater com você. E para você a pergunta não é diferente não. Sua avaliação de Cruzeiro e Grêmio, como explicar uma atuação tão pobre da Raposa no Rio Grande do Sul? Matheus, boa noite. Boa noite, João, Alcide, Charles também com a gente aqui hoje. É como o Charles falou, não tem que explicar, porque até agora eu não consigo entender o que aconteceu ali naquele jogo ontem. Eu assisti o jogo todo e sinceramente, do primeiro até o último minuto eu não entendi. Eu não entendi as escolhas, já dando uma, vamos dizer assim, uma cornetadazinha no Paulo Bento também. Não entendi as escolhas dele para as trocas, não entendi o que
qual que era a postura do time, o que o time tinha que fazer, o que era para fazer e não foi feito, depois o que mudou, que deveria ser feito também não aconteceu. Eu acho que, como o pessoal tá falando aí no Twitter e tal, a gente já chegou no fundo do poço e alguma coisa precisa ser feita. Como você falou, a janela abriu hoje, mas muitos dos clubes já contrataram, agora estão trabalhando para registrar o jogador, para ter o jogador já jogando realmente. O cara já teve esse tempinho antes da janela abrir, muitos para já se adaptar ao elenco. O Cruzeiro parece que agora que acordou para a vida e está tentando buscar alguém. E isso só atrapalha mais. Você falou a dupla Riascos e Rafael Silva. Só tem uma frase que pode resumir o que é Riascos e Rafael Silva no Cruzeiro. É a dupla de ataque do presidente. Os dois foram pedidos do presidente. O presidente queria o Rafael Silva esse ano, trouxeram. O presidente cismou que queria o Riascos ano passado, trouxeram. Mas não dá, né? Eu vou ter que falar isso aqui, mas o Riascos, com todos os problemas que ele tem, a limitação, todo time do Cruzeiro tem uma limitação. E a dupla que rebaixou o Vasco, mas esse ano, esse resto de tempo do contrato do Riascos lá, tinha cara que, por mais que o Riascos fosse ruim, que errava 15 finalizações, tinha um cara para resolver. No Cruzeiro não tem o cara, a liderança técnica, além do cara que tá lá no gol, porque não pode ter 11 Fábios no time para poder fazer alguma coisa. Porque eu penso, quando vê um time desse, eu penso justamente no Fábio, no tempo todo que ele passou aqui no Cruzeiro, e mais de novo um time com todos os problemas, que acho que se comparar com o de 2011 ganha porque tinha vontade, porque quando precisou, na hora do vamos ver, o time de 2011, né, não deixou o Cruzeiro cair. E foi uma situação parecida com essa, porque os jogadores estavam à deriva, porque ninguém sabia quem era o presidente, quem que ia fazer alguma coisa na parte administrativa e política do clube, e no Cruzeiro também nesse ano da mesma forma. E agora parece que a única liderança realmente que a gente tem dentro do elenco é o Fábio, porque todas as outras lideranças que a gente tinha, a diretoria eliminou, né? De 2013 e 14 ali pra frente, né? Tinha muitos caras ali que às vezes eles não podiam jogar muito, assim, ter uma sequência de jogos e tal, mas eram importantes no relacionamento com os jogadores. E ajudava muito o próprio Marcelo na época, né? Que era os caras que ajudavam a segurar os meninos. Hoje você não tem mais tantos caras, você não tem um Tinga, você não tem até mesmo o Júlio Batista, que não jogava tanto, mas eu tenho certeza que ajudava o molecado fora, nos treinos, quando não jogava, quem estava no banco. Só o Fábio ali não dá. Você vê o Robinho com um mês e pouco no Cruzeiro, já tentando chamar uma responsabilidade, porque ele parece que ele realmente sente falta disso, de ter outros caras para dividirem essa responsabilidade. Concordo quando o Alisson falou aquela vez, né, numa entrevista aí recente aí, de que a cobrança não pode chegar só nos experientes, no Fábio, no Henrique, no William, tem que chegar nos moleques. Mas se os meninos não tiverem um suporte, aí o Cruzeiro vai pro buraco e vai queimar uma geração que talvez, se tivesse sido melhor preparada lá no início do ano, quando a diretoria adotou essa política, né, que vai ser até tema de uma coluna próxima que eu vou fazer, depois a gente vê o que faz, né? Porque o que parece que foi feito com o Cruzeiro foi isso. No início do ano, coloca o David, depois a gente vê o que faz. Vamos demitir o David, depois a gente vê o que faz. Vamos rezar, traz o Paulo Bento. De novo, parece que tá coisa, não vamos ver o que faz. E não faz nada. É uma contradição, mas vai depender mais da torcida. Como eu falei ontem e recentemente no Twitter e tal, se o Paulo Bento não chegar e chutar a porta do Gilvão para pedir reforços, a culpa vai cair nele. Daqui a 2, 3 rodadas o cara roda, porque a cultura do futebol brasileiro é essa. É mais fácil fazer isso pro presidente, que ele vai, enquanto o Gilvan, todo mundo da diretoria tiver o Paulo Bento como escudo, tudo bem. A partir do momento que ele não suportar mais e não se sentir também uma via de mão dupla com a diretoria, a coisa
vai piorar. Então, como eu falei também, o ano passado a torcida do Cruzeiro demitiu um técnico. Se não fosse a torcida do Cruzeiro, o Gilvan não ia demitir o Luxemburgo. Agora, se a coisa não melhorar, é hora da torcida fazer a diferença de novo e fazer uma mudança mais profunda do que um técnico. Vai ter que pressionar mais ainda para ver se o conselho faz alguma coisa para tirar essa acomodação toda da diretoria para ser feita alguma coisa. Matheus, e um dos problemas, né, quando você fala, e você falou muito bem, né, do Gilvan indicando o Rafael Silva e Riascos, né, corre aí muita gente falando pelas redes sociais que o Gilvan teria barrado o Nilmar por ser um jogador que não agrada ele pelo porte físico. Esse é um grande problema do Cruzeiro, especialmente após a saída do Alexandre Matos. Os momentos em que o Gilvan passou a defender que ele entende de futebol, né? E aí é importante dizer uma coisa: gerir futebol, como ele geriu em 2013, 2014, né? Gerir o clube é uma coisa. Um presidente intervir na política de contratação de um clube de futebol, a partir principalmente da forma que ele vê futebol. O Rafael Silva vi no ele atuando no Mineirão contra o Cruzeiro, fez 2 gols, gostei do jogador. Pelo amor de Deus, sabe? Isso é um absurdo, né? Uma situação, um clube profissional ser gerenciado, né, dessa forma, né? E aí a gente pode falar do Riascos e do Rafael Silva em especial, mas também dos nomes que o Gilvan vetou ao longo da história aí, com os mais variados preconceitos. Agora aparece essa história do Nilmar aí pelo tamanho, né, e pelo porte físico. O Nilmar é mais alto que o Riascos, inclusive, 2 centímetros, mas ele é mais alto que o Riascos. Nem coerente entendeu? Quando ele vetou o Nenê dizendo que quem vem da Europa demora muito a se adaptar, quem vem do exterior, por exemplo, o Sorin lá em 2000. Quando ele deu esse exemplo, pelo amor de Deus, o Cruzeiro teve o Gilberto chegando em 2009 voando, o Cruzeiro teve o Montijo chegando em 2010 voando, né? E aí ele faz esse tipo de avaliação recorrendo a 2000, né? Isso é lamentável, né? Os momentos em que o Gilvan aparece para dar pitaco no futebol, né, em quem joga, em quem vai ser contratado. Não é. O momento era do Gilvan fazer como ele fez com o Alexandre Matos, com o Marcelo Oliveira, e aí fazer com o Thiago Escuro, com o Vicentim e com o Paulo Bento. Que jogadores eles precisam, né? Olha, o orçamento que eu consigo disponibilizar para vocês é esse. A missão de manter o Cruzeiro na primeira divisão, de ter um Cruzeiro forte, é de vocês. Eu confio em vocês. Afinal de contas, o Thiago Escuro passou por um processo de seleção, né? O Bruno Vicentim teve um trabalho de captação interessante na base. O Paulo Bento é um profissional do futebol. Foi o profissional, o técnico escolhido pelo clube. Esses caras têm que escolher os jogadores que vão jogar no clube, não o Gilvan. Pelo amor de Deus, o Gilvan dá pitaco em quem joga no Cruzeiro é um absurdo, né? É uma situação lamentável, né? As avaliações que o Gilvan fez dos trabalhos dos treinadores até aqui foram péssimas, né? Isso preocupa demais, né? Preocupa essa situação porque a gente vê amarrada as possibilidades, porque depende da caneta dele, ninguém vai chegar sem o Gilvan canetar um documento. A política de reforço. Críticas cabem ao Thiago Escuro, ao Bruno Vicentim, mas a gente tem que lembrar sempre desse papel que o Gilvan vem fazendo, porque esse é o foco das críticas fundamentais, pelo menos para mim, né? Lembrar que o Gilvan intervém no futebol pagando de entendido que o Gilvan não sabe nada de futebol. E aí eu falo, você vê as avaliações que o Gilvan já fez sobre o Riascos, Rafael Silva, é a prova definitiva que o Gilvan não sabe nada de futebol. O Ananias diz aqui, deixando seu boa noite, se é que podemos dizer assim, que ele está dizendo ainda que nem criticar mais consegue, hoje acredita somente na força da torcida. O Elton Fonseca vai perguntando quem vai salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Mano Menezes, o William, a torcida, as contratações. Agora tem essa história aí, Charles, de Mano Menezes, né? Paulo Bento acabou de chegar. O trabalho do cara nem começou. Né? São 2 derrotas seguidas, ainda que fossem 7, como foi lá o Marcelo Oliveira, Atlético Mineiro, é início de trabalho. Né? O problema do Cruzeiro não é treinador, né? O Mano Menezes, se chega hoje, teria a missão de pegar um elenco pior do que o elenco do ano passado, né? Não tem o Williams, que foi fundamental na recuperação no ano passado, né? Não esquema, mas o Romero é melhor. Mas o Mano montou um esquema que favorecia o jogo do Williams pelo lado direito. Não tem o Ceará dando a proteção, Manuel segue lesionado, Marcos Vinícius segue lesionado. O time é muito pior do que o do ano passado.
né? Então, né, treinador não vai fazer milagre, né? A reforma feita em janeiro no elenco, e aí cabe as críticas ao Bruno e ao Thiago, por exemplo, foi péssimo. O elenco piorou muito. E agora, né, tem, para mim, Wellington, fundamental é que o Cruzeiro contrate reforços. Charles, já dá para botar tanto peso assim no trabalho do Paulo Bento como alguns têm fazendo? Essa pressão por Mano Menezes é saudável? O que você precisa cobrar? Qual deve ser o foco da torcida agora para que o Cruzeiro saia dessa situação, Charles? Eu vejo que a torcida está bastante dispersa, assim, não é interessante que tem tanto problema nesse Cruzeiro versão 2016 que é difícil você conseguir focar em um deles e tentar sanar esse problema. Eu acho assim, em gestão administrativa, quando você tem diversos problemas dentro de uma empresa, você foca naquele que é o principal, aquele incêndio, apaga ele, foca no próximo, apaga ele. O Cruzeiro tem tanto problema esse ano que é difícil você conseguir mirar em um e tentar apagar aquele incêndio, porque tem mais outros 2 da mesma magnitude do lado, mais outros 5. É inacreditável o quão conturbados são os bastidores do nosso time. Presidente, eu vou citar aqui três aspectos, sabe, que são incompatíveis com o clube da grandeza do Cruzeiro. Primeiro, o Gilvan, ele fez com que o Cruzeiro 2014, que seria um Estados Unidos numa economia mundial, se tornasse em menos de 1 ano e meio a Venezuela, através do seu autoritarismo. O Gilvan implantou o autoritarismo assim que o Cruzeiro foi campeão em 2014, ele assumiu para ele, abraçou todas as glórias e não quis dividir mais nada com ninguém. Ele achou que ele era o cara do futebol. E como você bem citou, ele entende nada, muito pouco ou nada de futebol. Muito pouco ou nada. Mal ele entende da área dele, que é a área jurídica, vê-se os contratos de boca, os acertos verbais que ele fez com diretoria do rival e sempre tomando bolada nas costas, aí sempre levando para trás. Então, mal a área jurídica ele está sabendo. Na minha opinião, Gilvan virou persona não grata. Eu achava que ele era um presidente mediano que deu sorte de ganhar 2 títulos. Eu hoje já acho que ele é talvez o pior presidente da história do Cruzeiro, que deu a sorte, o universo confluiu a favor do torcedor cruzeirense para dar o nosso bicampeonato em 2014. Um outro aspecto, o Paulo Bento vai pouco a pouco virando bucha de canhão da diretoria celeste. E isso por causa do terceiro aspecto. Onde que está o Bruno Vicentinho e o Thiago Escuro? E uma coisa, o legal da gente falar na Rádio GDG, eu, por exemplo, não tenho rabo preso, não tenho acordo, não tenho amizade com ninguém de diretoria do Cruzeiro. Isso me dá uma liberdade para cobrar, para poder citar nomes muito legal. Então, assim, senhor Bruno Vicentim, que abriu o peito para poder ironizar a torcida no dia que ganhou do Atlético, cadê o senhor Bruno Vicentim? O senhor é o vice-presidente do Cruzeiro, o maior clube de Minas Gerais. Cadê o senhor para poder se colocar de frente para a torcida e para poder dar a cara? Poder aparecer só quando o time está ganhando é muito bom, é muito fácil. Eu quero ver o senhor aparecer agora no momento difícil. E aí, aqui, Mano Menezes, eu não vou nem me dar o trabalho de perder muito tempo com o Mano Menezes, não. Mano Menezes virou as costas pro Cruzeiro 2 vezes, galera. Ele tinha um acordo para poder assumir o Cruzeiro e preferiu ir pro Corinthians na 2ª divisão. Isso aí já mostra um pouco do caráter desse cidadão. O ano passado, ele deu em junho uma entrevista falando que achava errada a postura dos profissionais brasileiros que estavam indo para China para poder buscar dinheiro. Por que o cidadão fez em dezembro? Abandonou um projeto, abandonou uma estrutura que ele montou, um time que estava jogando bem, que poderia ter possibilidade melhor, e foi na China ganhar dinheiro. E assim, eu não estou te desejando mal para ninguém, mas aqui, bem feito para ele, que foi lá para a China, abandonou o Cruzeiro e se deu mal lá também. Se deu mal sim, entre aspas, né? Porque tá voltando provavelmente com milhões na carteira, mas se deu mal porque não deu certo o projeto dele lá.
É inacreditável. Toda semana, não tem uma semana, eu desafio o torcedor celeste me falar uma semana que não tenha pelo menos uma notícia bomba. Estão me lembrando aqui, muito bem, Beneci, o Sidney, nosso produtor, lembrou bem demais aqui. Beneci, gente, tá no Cruzeiro até hoje. O cara, sabe, protagonizou uma das coisas mais ridículas da nossa história recente. Essa história dele ir no rádio, ir na televisão, não sei, falar que ele comprou juiz. Que coisa ridícula, que coisa absurda. E a mais absurda ainda é o Gilvan tá acobertando um cidadão desse debaixo das suas asas. O Wander Araújo está lembrando aqui, ó, os bastidores do Cruzeiro são conturbados porque não há união no clube, ninguém acredita no Gilvan. E falo muito bem, essa dificuldade do Cruzeiro em contratar jogadores, galera, isso é simplesmente porque o Gilvan não aspira, bons ares para ninguém. O Cruzeiro hoje é extremamente mal visto nas divisões de base. O Cruzeiro é extremamente mal visto como gestão administrativa, porque não cumpre as coisas que prometem, e ninguém quer vir trabalhar num clube como esse. Quem quer vir trabalhar num clube com o Gilvan como presidente, um cara que acha, que manda, que desmanda? Ninguém vai vir, ninguém de boa qualidade não vai vir, e é até por isso que eu não espero, eu para não me iludir, eu cansei de me iludir, eu não espero nenhuma grande contratação agora na janela. Vai ser mais ou menos isso que está aí mesmo. E se aparecer alguém, vai ser algum jogador mediano de futebol brasileiro aí. Não esperem ninguém, galera. Se aparecer, vocês vão ser surpreendidos, vão ficar felizes. Mas não esperem ninguém de muita qualidade para não ficar frustrado. Mais ainda do que o Cruzeiro está fazendo com a gente esse ano. Quando a gente analisa uns processos, por exemplo, a recusa do Marcelo Oliveira de voltar, né, muitas vezes a gente fica pensando, fica chateado com o profissional, questiona, muita gente nessa questão do Marcelo Oliveira mesmo, falando que já devia estar lá fechado com o Atlético Mineiro, deu desculpinha, etc. Eu falo francamente, eu, profissional do futebol, tendo trabalhado, por exemplo, um ano com essa experiência que a gente tem de fora, vendo o Gilvan, eu não aceitaria um convite para trabalhar no Cruzeiro, né? É pesado dizer isso, né? Complicado dizer isso, mas é a sensação que passa em função da centralização, em função das intervenções, da dificuldade dos trabalhos, né, para outros profissionais que sofrem com esse processo. Porque é muito ruim, você faz o seu trabalho, você é habilitado para fazer o seu trabalho e vem alguém que não sabe nada sobre o que você faz para dar palpite, né? E aí atrapalha o seu trabalho, né? O futebol demanda outro tipo de profissionalismo, outro nível de gestão que o Cruzeiro, ao menos desde o janeiro do ano passado, está devendo e muito. O Wander Araújo está lembrando que as contratações do Gilvan foram todas fiasco, Arias, Rafael Silva, o Gino. O Lucas Mota está dizendo que é duro ter que ouvir pessoas dizendo que o Cruzeiro vai cair. Infelizmente, esse é o destino de continuar assim com esse futebol. O João Tenta dizendo que a derrota ontem foi normal, fora de casa, Grêmio brigando pela liderança, inadmissível foi perder para o Flamengo na quarta. A situação toda é inadmissível, né, João? Ontem realmente diz pouco quando se pensa, né, mesmo um time que estivesse brigando pelo título poderia ser derrotado pelo Grêmio dessa forma. Agora, o cenário após 8 rodadas que preocupa. O Yuri está dizendo que, apesar de entender o propósito do Paulo Bento, sem querer ele pode estar queimando os pratos da casa. É hora de experiência e cautela. De quem? Né? Eu não usaria Rafael Silva e Riascos, né? Eu tenho essa crítica ao Paulo Bento. O William, para mim, é melhor que os dois, mesmo em uma fase. Agora, você não usa a base para botar quem? Não acho que o Fabrício, o Bruno e o Bruno Viana estão comprometendo, né? Acho que a atuação ali é no nível normal. Acho que são dois bons garotos, inclusive, dois bons valores. Vão se queimar porque, né, é assim que o futebol funciona. Mas se tivesse o Léo jogando, teríamos perdido 2-0 e as críticas teriam sido feitas ao Léo também. Não vejo no banco soluções melhores do que os que estão sendo acionados, à exceção das escolhas do Paulo Bento no ataque. Aí eu discordo um pouco mais contundentemente. O Wander diz ainda que, infelizmente, o Gilvan se perdeu no caminho.
O André Ávila tá perguntando se o Fábio é líder, onde o Raio vocês estão com a cabeça. Fábio nunca foi líder de nada. Hoje o Fábio é uma das vozes mais importantes no clube para falar de reforço, por exemplo. A entrevista dele na semana passada, por exemplo, foi claríssima. Né, quem trabalha no clube, né, o Rodrigo Genta já esteve aqui com a gente, trabalhou no clube durante 2 anos, né, já com o Fábio, afirma essa característica do Fábio, nas preleções, etc. O que a gente consegue ver fora dos vestiários em campo, até tem um afastamento do jogador ali, que é um goleiro, mas ele é uma liderança desse elenco. Né? O William é outra liderança desse elenco, o Dedé é uma liderança desse elenco. Pode não gostar da liderança, achar que o líder teria que ser diferente, mas é uma liderança, né? Acho que isso aí é meio que indiscutível. O Azul de Minas está dizendo que a verdade é que se não contratar e anunciar para ontem, o ânimo do torcedor vai se esvaindo, o momento é preocupante demais, tenebroso. O Gilmar está perguntando se os jogadores não estão fazendo corpo mole devido a ter que treinar de manhã, igual o Maldonado fez com o Leão. Acho que tem nada a ver com isso também, né? Não acho que essa situação, eu estava dizendo isso hoje, a gente conversando, a equipe do Guerreiro dos Gramados, a gente tem no futebol uma mentalidade que lembra a escravidão, né? Quando fala que o capitão do mato tem que ir lá chicotear o escravo, porque senão o escravo não vai trabalhar, para motivar o escravo, né? Quem vai querer jogar a segunda divisão? Sabe? Isso não existe, né? Até acho, o Vampeta já disse isso vez ou outra, que existe um complô aqui, outro ali, mas percebendo o perfil do elenco do Cruzeiro, né, a gente tem um perfil de vampetas e etc. É outro perfil de jogador, outro perfil de cabeça. Acho que questão não é vontade, não é corpo mole, falta ali qualidade técnica, né, especialmente falta referência dentro de campo. Fábio Freitas falando que o Riascos fez gol no Vasco por causa do Nenê. No Cruzeiro não tem um cara para mandar a bola lá. O principal reforço não seria um 10. Robinho, em 45 minutos de Cruzeiro, já fez 2 assistências. Não é propriamente um 10, mas é um jogador que está fazendo falta. Mas falta sim, certamente, Fábio. Gente na criação do clube, e principalmente no passe. O Lucas Junqueira dizendo ainda que o Gilvan disse que hoje os reforços estariam treinando. Mais uma vez, ele falou demais. E o Wander Araújo dizendo que a teimosia do Gilvan está colocando o Cruzeiro em risco e o autoritarismo dele o credencia como um dos piores presidentes da história. Matheus, muita gente batendo pesado, a gente aqui também, o foco na diretoria e sem reforços parece que isso não vai mudar, né? Não vai mudar. Como vocês falaram, não tem... Eles, como o Wander falou bem, o Gilvan falou demais de novo. É aquela história. O cara, se ele não entende de futebol, como você falou, deixasse para fazer como fez na época do Matos. Ó, vocês têm X, se virem para contratar, pronto, acabou. Mas é como eu falei lá no começo aqui do programa. O Cruzeiro adotou esse ano uma política do depois a gente vê o que faz. Né? Desde o início do ano e tá aí até hoje. Né? Poderia ter aproveitado esse tempo todo aí. Vamos voltar quando o David saiu. Quanto tempo que o Cruzeiro gastou para poder ir atrás do Paulo Bento e contratar? Nesse tempo, é justamente talvez o que pode estar fazendo falta hoje. Se tivesse ido direto no Paulo Bento, ter fechado com o cara e ele ter vindo já para treinar naquele período para pegar já no jogo do Campinense, por exemplo. Se ele pegasse aquele jogo, com certeza hoje o Cruzeiro na lanterna não estaria, que eu te garanto. Poderia estar com o time com os mesmos problemas técnicos e tal, mas seria pelo menos uma evolução maior do que já tenha se apresentado. Pelo menos é um time que tem um pouquinho mais de organização. Falta, como você falou, qualidade, falta técnica. Não vai ser só... Ninguém vai pensar aqui que o Robinho vai ser o 10 que está faltando, porque não é. É um cara que tem uma qualidade de passe muito boa, mas não é o cara que para e pensa uma jogada como um Paulo Henrique Ganso da vida fazia lá atrás e não chegou no nível que chegou lá no começo, mas é um cara que pensa realmente a jogada. Falta para o Brasil inteiro. O Cruzeiro, se você olhar o Cruzeiro hoje, é o retrato do país também. É um grupo que está abandonado praticamente, uma pessoa que não tem o mínimo de condição de comandar um gigante tá lá, um monte de gente que só vê os próprios interesses, ninguém faz nada para mudar e vai levando. Depois, como eu falei, é a frase do Cruzeiro 2016, depois a gente vê o que faz. Nesse caso, se depois pode ser tarde. Então, como
você falou, João, é complicado, né? Tem que ser feito alguma coisa. Agora essas questões das contratações, da janela e tal, como eu falei, já deveriam estar aqui, né? Mas é porque você perde muito tempo, daqui a pouco todo mundo falou hoje a questão do Douglas e tudo, que ele me parece que ele optou por ficar lá. Eu não condeno. Se você é um jogador como o Douglas, que sai do São Paulo, um jogador que não é lá esse baita lateral, né? E dá a sorte de, não se sabe como, de parar no Barcelona. O cara tem que pensar em ficar lá mesmo. Fica lá, fica mais uns 2, 3 anos, consegue um time menor lá e tal, mas que se consiga na Europa para poder ter uma estabilidade melhor do que ficar aqui no Brasil emprestado. E vir chegar no Cruzeiro com a rejeição que ele teria. Entendeu? Seria mais uma burrada assinada pelo Dr. Gilvan. Então a coisa tem que começar a andar de uma outra forma, né? Como o Charles falou, questão do Mano. O Mano perdeu uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade de ser um grande treinador, de chegar, de fazer um ano bacana aqui, em 2016. Não quis, porque eu preferi o dinheiro. E tá aí o resultado, né? O Cruzeiro também não fez uma boa escolha com o David, que pode ser prejudicar até o próprio David, né? Depois de tudo que aconteceu e tudo, pode prejudicar tanto o Cruzeiro quanto o próprio, agora com o Paulo Bento também. Imagina um cara sair lá de Portugal, o cara treinou Portugal na Copa e tudo, vem pro futebol brasileiro, e a diretoria, por um azar, a gente não sabe amanhã, mas manda o cara embora, não tem jeito. O Paulo Bento, acho que ele não tem tanta culpa porque não tem qualidade, mas se não tem qualidade, como o pessoal que cobra aí o Cruzeiro fala, você não vai ver o Paulo Bento cobrar reforços e questionar a questão de falta de qualidade do elenco publicamente. Isso ele tem que fazer internamente e cobrar uma postura de quem está acima dele, que alguma coisa tem que ser feita. O Paulo Bento, ele é treinador, ele não é milagreiro. Então, e muita gente, como o Charles falou, muita gente boa desses meninos pode ser queimada porque não houve o preparo, a gestão lá no começo do ano. Só juntaram um monte de jogadores, fizeram um negóciozinho de oportunidade aqui, um negócio de oportunidade ali, e montou esse elenco hoje, que tem muitas deficiências. Não dá para continuar do jeito que está. E a gente teve essa experiência de política atrapalhando o futebol ano passado com o São Paulo. A gente espera que isso não aconteça no Cruzeiro também, que venha uma crise política dentro do clube para chegar e piorar ainda mais. Tem que ser feito alguma coisa dentro do conselho, com o presidente, tudo e tal, mas que seja algo que contribua para que o ambiente dê essa guinada também. Porque, como você falou, o ambiente com o Gilvan lá, a gente não sabe, porque a gente não está lá todos os dias, mas pelo que a gente conhece o perfil do Gilvan e tudo, a coisa não segue como seria o ideal. E como o Charles falou, hoje você vai perguntar quem que quer vir para o Cruzeiro, um cara de nível bom, além dessa toda questão de investimento que o Gilvan pensa, ninguém vai querer vir pela a imagem que aparece para o clube fora, de falta de organização, cada um fala uma coisa, o presidente não aparece, o vice só aparece na hora boa para poder fazer piadinha com o rival, o diretor vai sondar jogador pelo WhatsApp, a conversa vaza, foi errado? Foi. Mas também, né, a coisa tem que se mostrar o trabalho, mas de outra forma, né? Eles tentam blindar o Gilvan de uma forma que não é errado, que não é o certo. O certo seria cada um fazer o seu trabalho, pronto, e acabou. O problema do Cruzeiro é que é tudo muito embolado e não tem um fim de organização. E a gente não pode esperar 2018 para poder mudar. A mudança tem que ser feita agora, porque senão em 2017 na Série A a gente não vai estar. Matheus, sem sombra de dúvida tem que se resolver isso aí para ontem,
né? Não dá para esperar o fim do mandato do Gilvan. O Borba tá falando que só ficou o Fábio de liderança, não podemos esquecer que o Leandro Guerreiro também foi líder do time em 2012, 2013, Guerreiro, Ceará, Borges, Dagoberto, não faltava experiência, Júlio Batista, como a gente estava falando aqui no início do programa também. O Rafael César dizendo que, lembrando que no ano passado o Gilvan bancou o Henrique Dourado sem o aval do Marcelo Oliveira, né? Um dos motivos do desgaste do Marcelo com o Gilvan, a gente lembra das trocas de farpa pelas entrevistas, foi a ausência de participação do Marcelo nas contratações, né? E o mesmo se repetir com o Paulo Bento, agora seria um erro de novo. O Paulo Bento pede um jogador, mas o Gilvan diz que não, e quem vai escolher é ele, quem é o Gilvan perto do Paulo Bento para indicar um reforço. O Guerreiro Celeste está dizendo que a diretoria tem que qualificar o elenco com jogadores experientes para que os mesmos tomem a frente da equipe. O Yuri dizendo que o presidente se perdeu no momento que achou que o Matos não faria falta, desdenhou, achando que fosse futebol manager. Futebol manager tem que saber jogar também. Tem que entender um pouco de futebol, senão também não é fácil não. O Guerreiro Celeste dizendo que os remanescentes do bicampeonato não fazem isso. Bruno Rodrigo, William, etc. E parece que o Fábio cansou da imaturidade do grupo. Eu acho que não, tá cobrando ali reforços, né? O que cabe fazer, mas ele não tem como resolver sozinho, né? O Eduardo Maia, o Guerreiro completa isso, né? O mesmo já cobrou reforços, com toda a experiência que tem, sabe que o elenco, além de maturo, é muito limitado. O Vinícius dizendo que esse elenco, mesmo sem reforço, tem que reverter a situação. Não é um elenco de lanterna. 2 vitórias, estamos no páreo. O PVC fez uma coluna hoje dizendo que a lanterna do Cruzeiro é um sinal do equilíbrio do campeonato. Eu concordo que esse elenco não é um elenco para cair, né? Mas aí vem a pressão, aí vem os questionamentos. E para conseguir uma recuperação rápida no campeonato, vai precisar de gente para resolver. E aí que tá nesse problema nesse elenco, né? Tem Cruzeiro e Ponte Preta quarta-feira. O elenco do Cruzeiro é melhor que o da Ponte Preta, não tenho dúvida disso, né? Mas a gente tem uma situação em que a pressão de superar a Ponte Preta joga a favor da Ponte Preta, né? Também o mando de campo, e o Cruzeiro vai ter que superar isso tudo na quarta-feira. Falando em Ponte Preta, aliás, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta nessa quarta-feira, às 19h30, no Moisés Lucarelli. A Ponte é 10ª colocada, tem 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, marcou 10 gols e sofreu 14. Veio de derrota nesse final de semana para o Atlético Mineiro, né? A Ponte acabou tropeçando no estádio Independência, 3-0 para o Atlético Mineiro, mas vinha de 2 vitórias antes disso e vai estar em busca da recuperação. Foi o jogo que o Cruzeiro se recuperou no ano passado, né, com a vitória, o jogo que o David comandou o Cruzeiro no ano passado ainda, mas a gente teve aí, né, uma recuperação já contra a Ponte no segundo turno. Esse ano o duelo em Campinas é no primeiro turno e a tentativa de recuperação também. É um bom presságio pra gente, Charles? João Henrique, eu não sei. É complicado a gente pensar em bom presságio porque, sabe, na verdade isso não existe muito no futebol, não. O que existe no futebol é decisão, cara. É você entrar no jogo para poder vencer. Eu concordo com você que no papel o time do Cruzeiro não é esse grupo não é um grupo para cair, que existem outros com outros grupos aí no campeonato bem mais fracos. Mas existe uma coisa que é a vontade, sabe? É o sangue no olho, fazer a diferença. Esse grupo do Cruzeiro não tem esse perfil, cara. Não tem um jogador, exceção o Romero, que eu acho que é um cara, um cara de vibração, mas não tem um jogador que, sabe, que chama a responsabilidade, que vai para decisão e queira fazer a diferença. Enquanto você estava citando aí, eu estava fazendo uma listinha aqui do time de 2011, porque ele é o meu grande comparativo do que está acontecendo esse ano. Olha os jogadores: Guerreiro, Fabrício, Wellington Paulista, com toda limitação dele, era um cara que crescia em jogos difíceis. Marquinhos Paraná, Montijo e Roger. Algum desses jogadores, alguém tem dúvida de que seriam titulares no time do Cruzeiro esse ano? Eu acho que qualquer um aqui seria. Qualquer um aqui seria. Isso é um sinal de alerta, sabe? Isso é aquela sirene da ambulância passando no meio dos carros de alerta para a gente poder acordar o que é esse grupo do Cruzeiro. E quando eu vejo
a vontade da Ponte Preta, quando você vê os caras jogando, você vê que é perigosíssimo esse jogo pro Cruzeiro, porque primeiro que a Ponte Preta sempre joga bem no Moisés Lucarelli, então ela tem um apoio da sua torcida. Segundo, que é um grupo mais homogêneo, são jogadores que estão ali dispostos a brigar, sabem que são mais limitados, ao contrário do elenco do Cruzeiro, que parece que os caras se sentem aí a última bolacha do pacote, sabe? Estão se sentindo que são os bons e que vão virar a qualquer custo. Assim, então eu não posso de forma alguma acreditar que o Cruzeiro possa, sabe, vencer esse jogo. Não consigo enxergar isso. E olha que vocês me conhecem aqui da rádio, eu sou sempre uma pessoa que acredita que a camisa do Cruzeiro, como o Roger falou lá, se tivesse só a camisa em campo, já faria o resultado. Mas é difícil você ter esse tipo de esperança com esses jogadores que estão no grupo do Cruzeiro esse ano. É muita qualidade ruim. Veja bem, o Corleone cita aqui, o nosso grande colega Rodrigo Corleone, cita aqui que para ele a atuação do Rafael Silva do Riascos foi tão ruim ou pior do que as atuações do William Bigode. E olha que o William do Bigode, esse ano, ele é o péssimo dos péssimos dos péssimos. E eu concordo com o Corleone. O Riascos, gente, eu tenho ânsia de vômito quando eu vejo Riascos atrelado a qualquer coisa do Cruzeiro. É um absurdo. A própria contratação do Riascos já seria fato para internação e para poder pedir, sabe, impeachment do Gilvan no Cruzeiro. É um absurdo. Um cara que é protagonista do maior título do nosso rival tá vestindo a camisa do Cruzeiro. Isso é um absurdo. É isso mesmo, Matheus. Um crime de responsabilidade. Um crime de responsabilidade para com a instituição quase centenária e é uma das maiores instituições do estado de Minas Gerais. É um absurdo, é um crime Riascos vestir a camisa do Cruzeiro. Eu sou sincero, eu não acredito numa vitória amanhã. Se a gente conseguir um empate, já vai ser assim um resultado para poder comemorar, sair na rua fazendo buzinaço, um empate contra a Ponte Preta. Eu não vejo o Cruzeiro fazendo nas próximas 3 partidas 4 pontos na soma. Então, assim, cada vez mais eu vejo distante esses 42 pontos aí. Eu não sei se o corte esse ano vai ser 42, tem gente falando de 37, porque o campeonato está nivelado por baixo. Eu não sei, esses 42 pontos aí, sério, vai ser como um parto para o Cruzeiro atingir, a não ser que mude muita coisa nas próximas 2 semanas. Então, é isso. É torcer, se vocês têm fé aí, agarrem com fé para poder ver o que acontece com o Cruzeiro, para ver se dá uma melhorada. Porque para amanhã, não espero muita coisa não, galera. Eu tô sendo sincero, não espero muita coisa para amanhã. Trouxa que eu sou... como eu jurei amor incondicional às 5 estrelas, estarei assistindo o jogo e torcendo pelo melhor, mas não vou estar esperando o melhor. Cara, eu também não tô confiante pra amanhã não, porque o jogo é quarta-feira. Tô brincando com você aqui também. Mas a gente vai ter aí mais um dia de preparação amanhã, né, pro Cruzeiro fazer lá em Campinas os trabalhos, né? O Cruzeiro vai treinar no Brinco de Ouro, estádio do Guarani, amanhã, inclusive. E aí, quarta-feira, sim, às 19h30, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei Araújo diz que os bastidores do Cruzeiro são conturbados porque não há união no clube, ninguém acredita no Gilvan. O Emerson Davi dizendo que o título brasileiro foi conquistado graças ao Matos em bater no peito e brigado para fazer um Cruzeiro campeão. Daniel Damasio dizendo que o problema é gestão, falar de treinador e elenco é falar de sintomas, tal como se trata apenas da dor de cabeça. O Emerson sobre o Vicentinho é um ótimo diretor de base e mais nada, pois quando eu falava de algum jogador da base ele vinha debater, né? O Bessias Cruzeirense dizendo que o Gilvan nunca soube nada de futebol, foi carregado nas costas por Alexandre Matos. Paulo Pianetti perguntando se existe algum ponto positivo no Cruzeiro, porque o DM, os jogadores, presidente, dirigentes, conselheiros, tudo abaixo da crítica.
O Emerson Davi dizendo que o Cruzeiro precisa sim de um presidente torcedor e não de um conselheiro que tem moral entre os conselheiros. O Vinícius perguntando se é só ele que está confiante de bons reforços. Se estivéssemos no meio da tabela, não confiaria. Mas na lanterna eles vão se mexer. Fica mais difícil de convencer o pessoal a vir, né, Vinícius? Mas eu tô confiante também que vem reforços aí. Mas demorou demais, né? Já era pra essa galera tá treinando aí hoje. Quem sabe até enfrentar a Ponte Preta nessa quarta-feira, porque vai ser um jogo muito difícil, né, Matheus? Também falando um pouco aí sobre sua avaliação de Cruzeiro e Ponte Preta para essa quarta-feira. Exatamente. Como você falou, quando você está embaixo, o adversário é mais difícil ainda, porque você precisa mais dos 3 pontos, você tem que se expor. A gente viu já esse problema do Cruzeiro, que sempre quando sai atrás é difícil de reverter, porque não tem o psicológico para poder tentar fazer alguma coisa para reverter, desespera, dá um passe quando tem que chutar, dá um chute de longe quando você tem uma opção de passe, tem dificuldade para poder propor jogo, né? Como você bem falou, é o elenco que tem o perfil mais reativo, mas mesmo assim precisa de qualidade para que essa característica, né, de ser um grupo com jogadores com uma proposta de jogo mais reativa seja realmente eficiente. Então não dá, cara, como você falou, a gente poderia estar aqui, se a coisa tivesse sido bem feita lá em janeiro, projetando que o Cruzeiro poderia ganhar da Ponte e estar lá em cima, pensando no lugar que deveria estar. E hoje a gente está pensando aqui, torcendo, como o Charles falou, assim, com um empate com a Ponte Preta lá, com todo respeito à Ponte Preta, claro. Mas um empate, a gente pensando que o empate pode ser um resultado ótimo, em vista da situação que o elenco tá, que o grupo foi formado. Então, como você falou, João, demorou demais. Talvez hoje, essa rodada de quarta-feira poderia ser a rodada para que quem deveria já ter chegado, já estrear, já ter um ambiente já de contato com o grupo e tal, tudo já para poder entrar. E como o Charles falou, quem chegar agora só vai ter um ritmo de chegar, de entrar no ritmo mesmo para jogar em sequência lá para virada do turno. E até lá a coisa pode estar pior do que tá, entendeu? A coisa a bola de neve só vai aumentando. Se não ficar do jeito que se não melhorar a situação que tá agora, a coisa vai ficar mais difícil no final. A gente tem essa experiência de péssima de 2011, mas como a gente estava falando, como o Charles falou, o elenco de 2011, e eu até citei aqui na nossa conversa aqui, que fora do ar, que o elenco de 2011 a gente tinha alguns caras que, mesmo com algumas deficiências como o Wellington Paulista tem de técnica e tudo, que outros tinham caras que chamavam a responsabilidade e não queriam aquilo. Hoje no Cruzeiro a gente não sabe quem que vai chegar ali, além do Fábio lá atrás, vai chamar a responsabilidade, que vai chegar e falar: vamos resolver a coisa, vamos melhorar essa situação por enquanto, quando esse reforço não chega. Porque a coisa está muito nebulosa, muito errada. Você vê o Fábio cobrar de postura de diretoria, cobrar imprensa, essas coisas, tudo. Então é complicado, né? A gente só tem que torcer, como todos aí que estão nos ajudando hoje nessa audiência bacana, que estão nos ajudando demais aqui a discutir isso, porque é difícil até pra gente ficar aqui discutindo uma situação que normalmente nós não somos acostumados a isso. Os cruzeirenses não estão acostumados a isso, porque pela história que a gente tem. Então, alguma coisa, como eu falei e repito, alguma coisa precisa ser feita e a torcida precisa fazer para poder, porque parece que a diretoria gosta de pressão. Então, se eles querem mais pressão, eles vão ter, porque estão fazendo tudo do jeito mais difícil e o mais complicado. O que a gente tem só é torcer, como o Charles falou, rezar para o jogo de quarta-feira. E, como eu falei, depende da torcida também, né? A torcida está descrente, o pessoal está desanimando, mas
se a gente não mostrar, mesmo que muitos não mereçam, muitos que estão lá não mereçam, mas a gente tem que ir lá e dar uma força aí já, não só assistindo o jogo, né? Muitos de nós talvez não poderemos estar lá no jogo quarta, mas já pensando também no jogo, né, em casa contra o Palmeiras, se não me engano, para dar o recado a quem está no comando que o Cruzeirense não aceita essas coisas não, tem que mudar porque a gente não quer o pior. Sem dúvida. O Emerson Davi dizendo aqui, pelo que os próprios jogadores estão debatendo sobre a diretoria, você vê que tem algo errado de diretoria e jogadores. O Anani dizendo que a diretoria só errou, todos sabem, o que causa raiva é a diretoria se esconder, que é uma atitude vergonhosa. O Fábio dizendo que de nada adianta ter uma liderança dentro das quatro linhas se a direção do clube não jogar junto com sua imensa torcida. O Emerson dizendo ainda que o grande erro desse ano foi já colocar o David estagiando em um time com a grandeza do Cruzeiro. O Corleone aqui, a gente até comentou isso aqui já, a fala dele, que a atuação do Rafael Silva e do Riascos ontem foi tão ruim ou até pior do que as atuações ruins do William Bigode. E às vezes a torcida pega umas implicâncias, né, que ajudam às vezes na crise. O William no ano passado, né, no primeiro semestre do Cruzeiro, né, após a eliminação da Libertadores, ele foi um dos mais criticados também. O Luxemburgo tirou o William do time, né? O William ficou 8 partidas sem entrar em campo, né, na era do Luxemburgo. Ele e o Williams, né, ficaram sem jogar, foram peças fundamentais da reabilitação com o Mano Menezes. Do Rafael Silva e do Riascos eu não espero nada, né? O William tem sim feito uma temporada fraca, mas é um jogador que já mostrou qualidade, especialmente com a camisa do Cruzeiro. Rafael Silva e Riascos me parece que vão fazer aquilo ali mesmo, né? E a essa insistência, o William precisa de gente para jogar com ele, né? O Rafael Silva e o Riascos, não sei se tem salvação aí no futebol, não. O Wander Araújo dizendo que o perfil dos jogadores do Cruzeiro são de responsáveis, já a diretoria não segue essa conduta. O Corleone dizendo ainda que quer 2 atacantes, um meio e um lateral esquerdo, tem que chegar 4 titulares para chegar e assumir a responsa. O Guerreiro Celeste concorda, aliás, que um dos grandes erros foi efetivar o estagiário David, ali começou o erro. O Eduardo Henrique, você tem a sensação de que para ele o Gilvan quer renunciar ao cargo. Não, que se o Gilvan renunciar ao cargo hoje, amanhã as coisas começariam a dar certo. Fala que o Inhaca é desgraçado, deixa as risadas. O Wander não elogiou o programa de hoje, que a postura do portal é correta e imparcial, criticando os pontos fracos do Cruzeiro e a gestão Gilvan. Obrigado ao Wander, que é nosso parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. O Romulo lembrando, quando o Gilvan achou que entendia de futebol, trouxe Rafael Silva e Riascos. O Daniel falando sobre gestão, onde está, planejamento, vamos discutir preparação física, como é na Euro, quem é referência, né, todos os problemas do elenco. O Rodrigo Espanha, que é uma tristeza muito grande ver o Cruzeiro no caminho da mediocridade do Gilvan. Não somos clube social, somos clube de futebol. Muitos comentários aqui, ainda vou lendo à medida que as participações forem aqui acontecendo também. E, claro, né, a gente vai fazer uma última rodada de participação. Já até passamos um pouquinho do horário, mas não vamos deixar de dar o resultado das enquetes, de informar e de ouvir a nossa bancada mais uma vez para os comentários finais, para os seus palpites, suas perspectivas para Cruzeiro e Ponte Preta. A gente tem o resultado final das enquetes, então, primeira pergunta, que nota você dá para a atuação do time contra o Grêmio? 80%, nota 0. Segunda pergunta, o time evoluiu em relação ao jogo contra o Flamengo? 72% disseram que não, que o time regrediu. Terceira pergunta, que Paulo Bento tem culpa na partida de ontem no momento atual? 46% dizendo que sim, mas que a culpa é pouca. Quarta pergunta, você acha que a diretoria irá contratar algum bom nome? 39% dizendo que não, que nem se iludiu com isso. Quinta pergunta, com Gilvan barrando contratações, se você fosse o Vicentinho escuro, 65% diz que sairia do clube culpando Gilvan. A gente tem o nosso ranking de cidades: Belo Horizonte em primeiro lugar mais uma vez, seguido por Contagem, Betim, Brumadinho, Barão de Cocais, Sabará, Itabira, Ipatinga, João Monlevade, Sete Lagoas, Divinópolis, Montes Claros, Teófilo Otoni, Ouro Preto, Viçosa, Pouso Alegre, Três Corações, Lavras, Alfenas, Juiz de Fora, São João del Rei, Uberaba, Uberlândia, Brasília, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Diadema, Franco da Rocha, São Paulo, Vitória da Conquista, Bahia, Recife, e a audiência nacional representada pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Porto, em Portugal, Scarborough, na Inglaterra. A gente passa também pelos informes do Cruzeiro, começando
Pelo especializado, o atletismo teve mais uma semana de vitórias, começando pela meia maratona internacional de Belo Horizonte, vitória de Valdir Sérgio de Oliveira. Além disso, a quarta colocação de Reginaldo José da Silva e o sexto lugar de Ivanildo Pereira dos Anjos foram trunfos do Cruzeiro. Na prova, as mulheres Graciete Moreira Carneiro Santana foi a vice-campeã, José Afonso Silva e Berenice Dias Meira, campeões veteranos, honrando as cores celestes. No Ceará, José Márcio Leão da Silva superou 5 mil adversários e venceu a 24ª corrida de rua da Universidade de Fortaleza num trajeto de 10 quilômetros. No feminino, Miriam Franco da Silva ocupou o segundo lugar. Outra vitória da equipe celeste foi em São Sebastião do Paraíso, 29ª corrida de São João. O corredor Ivamar de Oliveira conquistou o tetracampeonato com 10 quilômetros, na corrida à prova de 10 quilômetros. Em Viçosa, Minas Gerais, e São Bernardo do Campo, em São Paulo, outra série de bons resultados. Gilberto Silvestre Lopes venceu a terceira corrida da Universidade Federal de Viçosa. E em São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, Grande Prêmio Brasil de Atletismo, Cleidiane Barbosa Jardim ficou em segundo lugar nos 1.500 metros rasos. Destaque ainda para o desempenho de Jair José da Silva, conseguiu 2 vice-campeonatos no fim de semana. No sábado, na Corrida da Fogueira, em Pesqueira, em Pernambuco. No domingo, na primeira meia maratona nacional do Ministério Público, em Recife, 2 vice-campeonatos para Jair José da Silva. Por fim, Ribeirão Preto, São Paulo, segunda corrida da integração, Marcos Vinícius Coelho Ferreira foi o sexto colocado, completando a prova de 10 km em 30 minutos e 2 segundos. A gente tem ainda no Sada Cruzeiro a chegada do Simon já treinando, um grande reforço para essa temporada, o central, um dos melhores jogadores do mundo, já eleito o melhor jogador do mundo, vem para fazer dupla com o Leal aí, outro cubano, mostrando que o Sada Cruzeiro segue forte, apesar das saídas do Éder e do Wallace em função do ranking da Superliga. Nas categorias de base, equipe sub-14 goleando e ficando próximo da conquista do primeiro turno da Copa União. 6-0 sobre a AMDH, gols de Guilherme Lopes, Gabriel Silva, Alejandro, garoto, a gente sempre destacando aqui, marcou 3 vezes, e João Lucas. O Alejandro já é artilheiro da competição com 9 gols. Cruzeiro lidera o primeiro turno com 16 pontos, o América vem na sequência com 13 pontos após 6 jogos. Falta a última rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o Chute Inicial, que é o Lanterna, com apenas 1 ponto conquistado. A gente tem ainda notícias dos... o Cruzeiro fez a venda do Marinho, eu já estou com um problema aqui para abrir a notícia do Sub-15 e do Sub-17, enquanto abre aqui, o Cruzeiro negociou o Marinho em definitivo com Vitória. O Marinho não é mais jogador do Cruzeiro, fica aí o Cruzeiro cedendo os direitos econômicos do atleta ao Vitória, parte do que faltava ser pago, e o Cruzeiro ainda permanece com 30% dos direitos do jogador, se livrando aí de um dos bons que o Luxemburgo trouxe no ano passado. O William Correia até acho que teve poucas chances, e faz uma boa temporada no Santa Cruz. O Marinho não tá mal no Vitória não, mas foi muito mal no Cruzeiro na chance que teve, abriu espaço quando o Luxemburgo saiu para o William ter o protagonismo que teve no final da temporada. Agora sim, Sub-15 no Campeonato Mineiro, liderando o Grupo A da competição com 22 pontos, venceu o Riachinho por 11-0. Vinícius Popó, 5 gols, Murilo com 3, Votorantim, o Anderson, ou Wanderson e Davi marcaram os gols. Próximo final de semana, dia 25, o Cruzeiro enfrenta fora de casa o Frigo Arnaldo. Também o Juvenil, o Sub-17, também enfrentou o Riachinho, vitória por 4-1, gols de Arthur, Diogo, César e João Soares. Próxima semana, também líder do Grupo A, o Cruzeiro no Juvenil. Próxima semana, a Raposa enfrenta o Frigo Arnaldo pela competição. Os ouvintes participando ainda, o Gregory Vilhena dizendo que falta muita gente, já que o grupo é muito ruim, meia, atacantes, laterais são os principais. O Rodrigo Espanha falando que ninguém fala nada, ninguém dá uma entrevista ao torcedor. Cruzeiro é desses caras, o Cruzeiro é do povo, merecemos respeito, dizendo chega, chega.
E o Gregory completa dizendo que é absurdo o Cruzeiro não ter fechado com ninguém ainda. Gilvan e diretoria estavam fazendo esse tempo todo lá. Um programa de muitas críticas, a gente espera que na quinta, com vitória, podemos fazer um programa mais leve, mas o momento exige isso. E eu já agradeço ao Charles pela participação, abrindo espaço para a sua despedida, Charles. Já esticamos aqui, passamos um pouco da hora, mas tem espaço para a sua despedida, agradecendo mais uma vez você por aceitar mais um dos nossos convites, aberto espaço para você deixar a sua participação final, seu carinho aos nossos ouvintes e, claro, o seu palpite para Cruzeiro e Ponte Preta. Boa noite e até a próxima, meu caro. Boa noite, João. Um abraço, Matheus, um abraço, Sidney e Paulo, e um abraço especial para toda a Nação Azul. Sempre que precisar, estou aí à disposição, sempre para poder, quando tiver que elogiar, quando tiver que criticar. Eu queria fazer aqui algumas ponderações. A primeira delas é sobre um comentário que me falou que perder para o Grêmio lá seria normal. Não. Perder para o Grêmio lá nunca é normal. Um clube da grandeza do Cruzeiro, perder nunca é normal. Perder sempre é um sinal de alerta. Haja vista que os números do Cruzeiro contra o Grêmio, inclusive lá no estádio do Grêmio, sempre são melhores. O Cruzeiro como se diz, o Grêmio é um freguês do Cruzeiro, e perder para o Grêmio nunca é uma situação normal. Não existe isso de perder, não. O Cruzeiro é um clube que tem que entrar para ganhar os campeonatos que disputa e ganhar os jogos que disputa, todos eles. Se perder, que perca com brilho, que perca com raça, com vontade, mas perder da maneira como estão acontecendo as derrotas, não, isso não é normal. Num clube do tamanho do Cruzeiro não é normal. Segunda delas, o Wander Araújo, ele coloca aqui que nesse momento o mais honroso seria o Gilvan entregar o cargo e convocar novas eleições. Você não poderia estar mais perfeito em sua colocação, Wander Araújo. O mais honroso seria, mas o presidente, ele é orgulhoso e é só a gente lembrar que tudo isso que está acontecendo com o Cruzeiro foi pela falta de humildade do Gilvan e o orgulho dele de querer assumir todos os louros pelo bicampeonato. E isso causou uma quebra daquela estrutura que o time tinha até 2014, saída do Marcelo Oliveira, saída do Alexandre Matos, pela andada de jogadores, isso aí tudo por causa, e a vinda desses jogadores que ele bancou. Então isso tudo é o orgulho do presidente, mas exatamente por causa desse orgulho que ele jamais vai entregar o cargo e pedir novas eleições. Isso realmente seria o melhor para o Cruzeiro. A terceira delas eu quero fazer um pedido aqui ao Dr. Gilvan. Eu quero fazer um pedido ao Bruno Vicentim, que foi conduzido à vice-diretoria do Cruzeiro nos braços da torcida. E quero, ao Thiago Escuro eu nem vou cobrar, porque, um diretor de futebol que veio do RB Brasil nem merece comentário de torcedor cruzeirense. Nunca deveria ter vindo. Mas, senhores, vocês que estão no comando do Cruzeiro, vocês têm que dar uma resposta para esse torcedor que representam. Não adianta ficar escondido atrás de suas mesas e ficar no pasto contando cabeça de gado ou lá no Pantanal pescando. Parem com isso. Deem a cara para o torcedor. Deem uma resposta para o seu torcedor. Porque se vai ou não ter reforço, só vocês podem dizer. Não tem mais nenhum torcedor que possa fazer isso. Só vocês que estão na direção do Cruzeiro. Deem uma resposta para esse torcedor que ama o clube de verdade, que vibra, que canta, que chora, que faz tudo pelo clube, que deixa de comprar um leite dentro de casa para poder comprar o ingresso e ir no estádio, para poder comprar uma camisa e ajudar o clube, para pagar um sócio torcedor e ajudar o clube. Deem uma resposta para esse torcedor. O que vocês estão fazendo é muito feio, é vergonhoso vocês ficarem escondidos atrás de suas mesas, vocês esconderem atrás de suas redes sociais, ficarem escondidos e não dar um retorno para o torcedor. Isso é vergonhoso o que vocês estão fazendo. E por fim, eu queria mandar um abraço para a galera da pelada dos tuiteiros do Cruzeirense aqui do Barreiro. Essa pelada rola todo sábado, galera, aqui no Barreiro, e quem quiser participar, manda mensagem para mim, porque eu dou a explicação aqui. Vocês juntam aí a galera super legal, tem lá o Corleone, tem o Marcílio, tem o Júnior, tem gente mais, tem gente mais aí do Twitter que tá jogando bola com a gente lá. E a pelada é super legal, galera. Todo sábado, de 10 às 11, ambiente super leve, super fácil de chegar à quadra. Então, quem quiser participar, manda mensagem para mim.
Novamente, um grande abraço para todos. E assim, meu placar para amanhã, eu não acredito que o Cruzeiro vai fazer um bom jogo. Mas vai ficar 3-1. O Cruzeiro vai ganhar de 3-1. E quem sabe aí não possa ser como no ano passado, a retomada da confiança desse grupo. E assim, quem sabe no final de semana a gente tem assim, boas notícias e uns 4 jogadores chegando para o Cruzeiro. Vamos lá, né? Acreditar. O que o torcedor pode fazer é acreditar. Um grande abraço a todos. Charles, você vai ligar a TV amanhã e vai se decepcionar porque não tem jogo amanhã não, meu cara. Nossa, eu tô achando que hoje é terça. Cruzeiro e Ponte Preta, a gente lembrando aqui os nossos ouvintes para não confundir. O Daniel Damares dizendo que precisamos discutir o DM do Cruzeiro, não tem como um clube do tamanho do Cruzeiro ter tantos atletas de fora. Vários outros têm vários atletas de fora nesse momento também. Agora, um departamento médico que prevê uma recuperação de 4 a 6 semanas e o Dedé já está 16 semanas fora, por exemplo, isso aí preocupa sim. O Rodrigo Espanha dizendo que a grande pergunta é se o Gilvan, o Vicentinho, o Escuro são omissos, porque o conselho não se pronuncia, o conselho é comprado, angústia o sentimento, também aí mais críticas. O Henrique não tem condições de ser titular, que o jogador é acomodado, a fala do Luiz Paulo Caetano. A Sandra dizendo que o Rafael Silva e o Riascos eram reservas e um time que foi rebaixado. O Rafael era, o Riascos fazia a dupla de ataque com o Jorge Henrique, né? Mas eram jogadores de um time que foi rebaixado com louvor ali. O Luiz Paulo Caetano dizendo que é de Moema, Minas Gerais, está ouvindo a gente e deixando seu parabéns nos nossos comentários. Eu agradeço e abraço a Moema, todo mundo de Moema curtindo a gente aí também. O Wander Araújo mandando aqui, pessoal de um tweet mexicano, falando que o Sobe está com o pé fora do Tigres. Tem uma coisinha, uma onda dessa aparecendo no Twitter, vamos torcer aí para confirmação. O João Tetra dizendo que o fechamento do Mineirão para a Olimpíadas poderá ser benéfico para o Cruzeiro, já que o Cruzeiro aí não está saindo bem no Mineirão. O Wander Araújo dizendo que futebol é liga, o time dá certo ou não, não temos meio termo, precisamos de bons jogadores, deixa de ser o fora Gilvan. E nesse momento, já lemos aqui esse recado, o mais honroso seria o Gilvan entregar o carro e convocar novas eleições. Matheus, agradeço também você pela participação, sempre um prazer também, meu cara. Abre espaço para sua despedida, seu recado final e seu palpite para Cruzeiro e Ponte Preta. Boa noite. Boa noite, João, ao Charles também, Sidney, todo mundo que acompanhou hoje o programa. Só antes, complementar o que o Charles tinha falado, essa questão toda envolvendo o presidente, o doutor Gilvan e tudo, eu vejo que é meio que uma questão cultural do brasileiro. Nós brasileiros, nós temos uma dificuldade muito grande, você que já teve experiência fora do Brasil e tudo, nós brasileiros nós temos uma dificuldade muito grande de admitir que nós estamos errados, de que nós não somos os melhores, de que às vezes a gente precisa de ajuda. A gente viu o retrato hoje da própria seleção brasileira. E no Cruzeiro não é diferente. A gente tem um presidente que sentou em cima do Campeonato Brasileiro, os dois brasileiros, abraçou como se aquilo fosse só mérito dele e ninguém tinha, não deveria ter coragem de discutir isso. A gente precisa ter humildade em tudo, no Brasil, em qualquer momento do Brasil, no futebol, mais ainda no Cruzeiro. Principalmente a gente tem humildade agora, o PS no chão, de que acabou o Campeonato Brasileiro há muito tempo, que quem ganha título realmente, o presidente quer ser no cheque, mas quem corre atrás da bola para fazer gol e ganhar título são os jogadores, e jogadores para fazer isso tem que ter qualidade, e para ter qualidade o cara tem que ter dinheiro para poder investir certo, não é fazer crime de responsabilidade como foi feito com a contratação do Riascos, né? Como eu falei, se a contratação do Riascos foi um crime de responsabilidade, se fechassem com o Douglas realmente, era para internar o Gilvan, porque são coisas que, como eu falei, a coisa tem que parar de ser feita na base da gambiarra, como a gente fala aqui em Minas, e resolver e fazer a coisa do jeito certo. Parar dessa mentalidade do depois a gente vê o que passa. Só para encerrar aqui, para não ficar só nesse tom de crítica e tudo, fazer o quê? Estamos na última posição e tudo. Uma piadinha que eu soltei aqui internamente, que chega a ser até engraçado, né? O Cruzeiro ser lanterna, cujo nosso diretor é o Thiago Escuro, né? Complicado, mas fazer o quê? Então, boa sorte aí. Tomara, como o Charles falou, eu também não acredito que quarta-feira seja um jogo
excepcional do Cruzeiro, que vai ganhar, que vai colocar a Ponte Preta na roda, porque a gente não pode se dar o luxo de pensar nisso. Se fizer alguma coisinha para um empatezinho, é o que tem. Não tem jeito. Um abraço a todos, boa noite. E vamos pegar de todas as formas possíveis para abraçar esse time, para fazer alguma coisa antes que seja tarde, porque a situação hoje é pior do que do ano passado. E vai depender do torcida de novo para fazer alguma coisa. É isso aí, Matheus. Um prazer, meu caro. Meu boa noite mais uma vez, né? E agora a gente também lembra, né, as nossas tradições aqui. O Guerreiros em Debate vai ao ar segunda-feira às 21 horas. É feito ao vivo, também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis aí as gravações de todos os Guerreiros em Debate feitos ao longo desse ano. Meu palpite para Cruzeiro e Ponte Preta, aliás, 1-0, o time não faz muitos gols, vou confiar que a defesa vai ter uma boa noite, o Fábio vai estar inspirado, e um gol chorado. A gente vai, no final aí, ter a expectativa de poder ter, enfim, uma vitória que seja magra, 1-0, sofrida, mas começar uma reação nesse campeonato que já está demorando a chegar. O programa, como tem jogo quarta-feira, a gente vai voltar na quinta-feira, às 21 horas, quando joga no meio de semana, além da edição de segunda-feira, tem edição extraordinária quinta-feira, às 21 horas, será o nosso próximo debate. A gente aguarda você aqui, inclusive, para conversar com a gente. Né? Lembro, além disso, que nesse período todo aí, ao longo todo, diariamente tem colunas, tem pré-jogo, tempo real das partidas, pós-jogo, tudo isso você confere no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. E antes um recadinho, né? A gente tem aí uma onda de fakes, o pessoal aí soltando boato no Twitter, no Facebook. Tem que ter critério, né, galera? Porque nesse momento aí aumentar a pressão, né, cobrando situações que são alimentadas por gente aí que aparecer pela internet, acaba complicando ainda mais. Eu me despeço por aqui, então, deixo meu boa noite, sigo convidando você a acompanhar todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite, até quinta-feira. Guerreiros em Debate.